ouvintes do terror, adeptos da seita. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo tocar fundo demais, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir, mas para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. O verão em que eu tinha 9 anos, nossa família tinha passes sazonais para o Parque Six Flags. A gente ia praticamente todo final de semana. Eu tinha medo de altura e não gostava de velocidade. Eu ainda não gosto. Então eu ficava nos brinquedos mais leves, como o Scream Machine ou Mindbender. Isso foi por volta de 1997. Mas eu lembro de uma montanha-russa em particular que nunca saiu da minha cabeça. Eu estava com minha mãe e era um dia nublado, com menos gente, se bem me lembro. Fomos numa das montanhas-russas menores e estava tudo bem no começo. Meu pai e minha irmã não estavam nesse brinquedo comigo, mas minha mãe estava sentada à minha esquerda, até que de repente ela não estava mais. De repente, ela estava na fileira de assentos na frente da minha. Lembro de nós duas nos esticando uma para outra, gritando completamente apavoradas com o fato de que uma de nós aparentemente tinha mudado de assento no meio do brinquedo. Tudo aconteceu muito rápido, mas eu lembro da minha mãe virada para trás no assento dela, gritando meu nome, o cabelo batendo no rosto dela enquanto ela estendia a mão, desesperada tentando me alcançar. Então o brinquedo acabou e minha mãe estava do meu lado de novo. Saímos dos assentos como se nada tivesse acontecido. Eu lembro de ter dito: "Isso foi estranho, a gente trocou de lugar." E ela respondeu e nunca mais falou sobre o assunto. Já perguntei a ela algumas vezes, agora mais velha, e ela disse que não lembra. Minha mãe é aberta a coisas estranhas, então eu acho que se ela lembrasse, ela teria admitido. A parte mais esquisita de tudo isso foi como nos comportamos calmamente depois. Isso parece ser um padrão comum nessas histórias. Acontece algo sinistro e a gente simplesmente dá de ombros e segue em frente. Alguém mais já passou por um glitch enquanto se movia em alta velocidade? Já vi documentários sobre experiências de quase morte que dizem que certas velocidades podem alterar nossa percepção. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do terror. Eu sou o Fê e hoje comigo a nossa sacerdotisa Cibes. Hello, pessoas, queridos ouvintes, como vocês estão? Hoje é dia de diversão. Hoje é dia de diversão, então se você tá num parque de diversões, esse episódio é pra você. Mas se você também não tiver, também é pra você. Escuta isso na Montezuma do Hopi Hari. Ai, delícia, queria muito ir no Hop Hari, gente, nunca fui. Vamos fazer um encontrinho na Noite do Terror lá. Ai, quero, gente, quero, vamos fazer isso acontecer. Vamos, Hopi Hari, ajuda a gente aí. Ajuda nós. Mas... Então, Cibes, você já foi a algum parque de diversões? Menina, tenho histórias, inclusive. Eu sou apaixonada por parque de diversão, sempre fui apaixonada por parque de diversão. E eu ia muito na finada Terra Encantada lá no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro vai estar lembrando. Eu nunca ouvi falar. Então, Terra Encantada era, tipo assim, o suprassumo de parque de diversão, maravilhoso, tudo de bom. E é muito doido porque esse parque fechou depois de um tempo, porque uma pessoa caiu da montanha-russa. E se eu não me engano, a pessoa morreu. Aí eu tava lembrando de quando eu era criança, eu ia muito, tá? Muito, 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 muito. E aí teve uma das vezes que eu fui 16 vezes seguidas nessa montanha-russa. A mesma que a pessoa caiu. Eu fui 16 vezes seguidas, eu tinha lá, tipo assim, meus 11 anos de idade. Eu era bem magra nessa época. E aí, eu fui com meu pai.
uma das primeiras vezes. Aí teve certo momento em que eu senti aquela trava meio que folgar e eu comecei a escorregar. Eu Meu estava Deus. prestes a cair. Só que aí eu com meus bracinho fininho, eu puxei o meu corpo de volta e fiquei o tempo inteiro me segurando, pra eu não cair. Caramba. E eu não contei nada para o meu pai, porque eu queria ir de novo na montanha-russa. Ô, mas a criança é idiota mesmo, É né? um ser idiota, pensa um ser burro. Eu não tinha noção, gente, que se Meu Deus. esse negócio abrisse, eu ia morrer. Quase que você faliu o parque, Sibs. Quase que eu falei o parque. Meu Deus. Não, gente, sério. E assim, eu fiquei chate quando fechou a Terra Encantada, porque eu amava, assim, amava. Eu ia muito, tinha o Kabum, o famoso Kabum, que é tipo uma torre que você cai em queda Uhum, livre, sabe? uhum, uhum. Esse nada aconteceu comigo. Esse eu fiquei presinho o tempo inteiro. Mas, inclusive, eu fiz um vídeo já bem no começo da Terra do Medo. Meu canal, siga o meu canal, Sibeli na Terra do Medo. Eu fiz um vídeo bem no começo da Terra do Medo que falava sobre parques abandonados. E esse Six Flags, que apareceu na primeira história, se eu não me engano, tem várias. Tinha vários Six Flags. E o de Nova Orleans estava na lista de parques abandonados super macabros. Mas eu tô vendo foto desse parque que você falou. Eu esqueci o nome, peraí, Terra perdão. Encantada. Terra Encantada é um parque grande? Sim, era um parque enorme. Tinha um brinquedo, inclusive, que eu acho que já teve problema também, que era tipo uma correnteza, assim. Você entrava numa boia, você se molhava todo e você ia, assim. Parece que deu merda também. Ah, gente, assim, eu já ouvi falar de muito acidente em parque. Muito. Só que eu gosto tanto. É um lugar pra ter acidente, basicamente, né? É, sabe? Assim, e hoje em dia, quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha muito parque fixo. Hoje em dia, eu moro em Juiz de Fora, que não tem nenhum parque fixo. Aqui, os parques são. Como é que é o nome quando vai mudando de lugar? É itinerante. Itinerante, só tem parque itinerante. Então, é Aham. mais perigoso ainda na minha S- concepção, porque são coisas que Sim, ficam sim. montando e desmontando o tempo inteiro. Sim, são coisas que era pra ficar estática, né? Mas aí o Sim. monta e desmonta acaba desgastando as peças, aí faz. Nem todo o terreno são nivelados, a gente fica fazendo aquelas gambiarras. Isso, isso. Mas mesmo assim eu vou, você me pergunta se eu deixo de ir, não deixo, eu Não, vou. eu adoro a estética. É maravilhoso. Então, a Fishtail falou assim: "Depois de adulto, eu fiquei com medo de ir nesses parques itinerantes". Então, é pra gente criar juízo depois que a gente cresce, mas nem todo mundo cria, entendeu? Sim, sim, é pra gente criar. Mas, tipo, eu gosto de sentir a vibes do lugar, mas a vontade de ir nos brinquedos radicais desses parques. Sim, sim. Eu acho que faz parte da experiência o medo de morrer. Sim, gente, aumenta a adrenalina, vocês precisam entender isso. A Soren falou: meus irmãos já quase caíram de um brinquedo do Play Center, um que é redondo e gira pra cima e as travas ficam abrindo. E eles só não caíram porque o pessoal do parque percebeu e parou, mas quase foram pra cabeça de saudade. Então, tem isso também. Na Terra Encantada também, teve uma vez, isso foi antes, eu acho, da montanha-russa. Foi uma vez que eu fui no aniversário de uma coleguinha minha e tal, foi um monte de criança. E aí fomos na barca. Eu estava passando muito mal na barca, e aí meus amigos começaram a pedir pro rapaz parar. Tipo, para a barca, que a menina tá passando mal. Ele acelerou o brinquedo. E aí eu comecei a passar mais mal, eu vomitei. Ele só parou quando eu vomitei. Nossa, que cuzão, cara. Aí você já Que consegue cuzão. ir entendendo por que que o parque também faliu e etcétera. Então, mas eu estava recentemente no Hopi Hari. Tentei marcar o Hopi Hari pelo Terror na Esquina, mas eles não me notaram. Então, se você trabalha no Hopi Hari, por favor, faça eles notarem a gente. Ai, gente, meu sonho no Hopi Hari, tá? Bora, Nossa, vamos, meu vamos sonho. desenrolar isso. Vamos fazer o encontrinho do terror lá. Terror Ai, eu e quero, terra. O gente. crossover de Terra do Medo e terror. Sim, gente. Ai, eu quero fazer isso acontecer, tá? Eu tenho muita vontade de ir no Hopi Hari. Mas enquanto a gente não faz o nosso encontrinho no Hopi Hari,
Acessa o apoia.se/terror na esquina e entre pra seita, que daí você faz o terror crescer ainda mais. E com R$ 5 você já consegue fazer como Abby, Andrea, Carol, Fishtail, Kenai, Nessa, Soren estão fazendo nesse exato momento, que é escutar o terror como se fosse live, comentar e bater papo, fofoca, você vê o backstage, você vê coisas que não vão pro episódio, então vale super a pena, é só se inscrever na seita. Tô esperando vocês, hein? Venham pra seita, venham pra seita. Então, o próximo eu acho que vai te dar um gatilho. Você quer ler ou quer que eu leia pra você? Comigo? Eu posso ler. Ou você quer ler? Você que sabe, decida. Então deixa que eu leio pra você, aí você lê o próximo. Então leia pra mim. Quando isso aconteceu, eu tinha 11 anos. E só pra constar, a maioria das histórias que eu posto são verdadeiras, mas aconteceram quando eu era mais novo. Eu não sei porquê, mas enfim, chega de enrolação. Eu sempre amei parques de diversão, parques itinerantes, esse tipo de coisa. E eu ainda gosto, mas essa experiência me deixou completamente assustado. Minha mãe levou eu e 2 amigos a um parque de diversões e a gente estava indo embora. O último brinquedo que fomos era o mais básico possível, a roda gigante. Mostramos nossas pulseiras pro operador, um homem que deveria ter uns 40 e poucos ou 50 anos, e entramos no brinquedo. Eu e meus amigos demos a sorte de sermos parados no topo da roda. Ficamos lá batendo papo sobre filmes, combinando quando viríamos de novo. Acho que ficamos lá por 1 minuto. E então começamos a descer. Como eu tenho um certo medo de altura, eu fiquei aliviado achando que íamos parar. Mas a roda continuou girando. Demos mais umas 4 voltas e eu já queria muito descer. E meus amigos também. Começamos a gritar pro operador que queria sair, mas ele continuava girando a roda e sorrindo. E não era um sorriso simpático, era um sorriso sinistro, tipo, eu vou te pegar. Eu gritei pra minha mãe e ela também pediu pra ele nos deixar sair. E ele só parou depois de mais umas 3 voltas. A gente tava indo pro carro e, quando eu olhei pra trás, lá tava ele ainda, olhando fixamente pra mim com aquele mesmo sorriso maldito. Um sorriso que eu nunca vou esquecer. Eu ainda gosto de parques de diversão, mas eu odeio rodas gigantes. Minha mãe também ficou bem mais protetora comigo depois disso. Gente, eu tenho muita vontade de ser mãe. Assim, tenho mesmo. Só que eu, lendo esse tipo de história, eu tenho certeza de que não daria certo eu sendo mãe. Porque eu daria na cara desse filho da puta, desse cara. Sim, a criança tá lá berrando pra parar a roda gigante e o cara que tem o trabalho de parar a roda gigante, quando a pessoa fala que é pra parar, não faz isso. Sim! Não, e tipo assim, tem uma diferença quando você tá. Porque existe grito de diversão. Tipo, montanha-russa, etc., a gente vê isso direto. Mas quando a pessoa tá literalmente pedindo pra parar desesperadamente, você ficar rodando várias vezes, vai tomar no cu, né? Eu É, sinceramente agrediria. Se fosse meu filho, agrediria. é tipo, pô, filha da puta, né? Faz isso de perversão mesmo. Ele sabia o que ele tava fazendo, porque ele tava rindo mal intencionado pras Então, crianças. Tipo, claro! porra, eu vou ficar aqui provocando vocês. Agora, eu acho engraçado quem tem medo de. Engraçado no sentido de intrigante, não é aquela coisa. Nossa, que engraçado. Nossa, você acha graça nisso? Você acha graça? Nossa, que perverso. Não, mas eu acho intrigante quem tem medo de roda gigante, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de altura, mas eu não tenho medo de roda gigante. Eu conheço pessoas que têm medo. Você tem medo de altura ou de roda gigante? Eu, eu tenho, mas não é agressivo. Tipo, eu fico com certa aflição quando não tem nada protegendo. Tipo, tem um guarda-corpo? Beleza. Não tem guarda-corpo? Não tá beleza. Entendi. Então, tipo, chegar em beira da montanha? Não, não chego. Ou então, Entendi, tipo, tô entendi. no segundo andar de uma obra, não tem guarda-corpo. Tipo, é só a pirambeira mesmo. Eu morro de medo, eu não Sim. chego na ponta. E roda gigante? Roda gigante tá tranquilo. Entendi. Então, eu acho tranquilo, mas eu entendo quando você tá com alguém muito idiota que fica balançando, aí você fica com medo, coisa e tal. Aham. Mas
Eu acho um brinquedo muito de boa, porque vai devagarinho, sabe? Eu acho bem tranquilo, eu acho Sim, é. bonitinho. É pra ver paisagem, conversar, dar uns namorico. Essa falha na realidade aconteceu há vários anos, mas eu me lembro dela com muita clareza. Meus pais, meu irmão mais novo e eu estávamos de férias no Busch Gardens, um parque temático em Williamsburg, Virgínia. Tínhamos ido lá 2 vezes ao longo dos anos, e essa foi a segunda vez. Eu estava prestes a entrar no ensino médio, devia ter uns 11 anos, e meu irmão tinha uns 8. Para quem não conhece, o parque tem como tema países europeus. Cada seção tem brinquedos, comidas e atrações inspiradas em regiões como Alemanha, Itália, etc. Já era quase fim da tarde e a gente já tinha passado por quase todos os países. Resolvemos encerrar o dia na parte da Escócia, para ir em mais uma montanha-russa. A única montanha-russa daquela área é a Loch Ness Monster, uma estrutura de aço meio estranha, com 2 loops interligados e um túnel em espiral entre eles. Os trens são compostos por vários carrinhos conectados, e cada carrinho tem 2 assentos na frente e 2 atrás. Quando embarcamos, meu pai e meu irmão foram nos assentos traseiros e eu fiquei sozinho na frente do mesmo carrinho. Como em muitas montanhas russas, essa tirava foto no meio do percurso, logo depois do segundo loop. Quando a gente terminou o passeio, corremos até a lojinha onde as fotos ficam expostas. E foi aí que veio o choque. A foto mostrava claramente eu na frente e meu pai atrás. Mas o meu irmão simplesmente não aparecia. Nada. No lugar onde a cabeça dele deveria estar, dava para ver um brilho meio esbranquiçado e nevoado, mas nenhuma imagem do corpo ou rosto dele. Na época, eu não tinha câmera e me arrependo até hoje que meu pai era pão duro demais para comprar a foto. Mas aquilo me perturbou pelo resto da viagem e até hoje eu penso bastante sobre isso. Deu uma sensação muito estranha, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Saímos do parque logo depois disso e eu nunca mais voltei, mas sempre tive vontade de andar nessa montanha-russa de novo, só para ver se dava a repetir esse truque de desaparecimento. Gente, parece que montanha-russa é o point pra glitch na Matrix, né? Então, eu ia fazer esse comentário. Será que é a alta velocidade que faz dar Pois esses é. glitches? Pois é, gente. Já é a segunda história desse podcast de montanha-russa com glitch. Caralho, é essa Sim. montanha-russa da Inclusive, história? esse é o segundo comentário que eu ia fazer. Que montanha-russa monstruosa, porque ela tem um looping dentro do Ai. outro. Gente, vocês que estão ouvindo não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês precisam jogar no Google e ir no perfil do terror, que eu tenho É, certeza que o Fê vai é, postar. é. Não, eu coloco a foto da montanha-russa, chama Loch Ness Monster, e coloca Nossa, roller coaster na frente, mas ela é monstruosa, eu fiquei muito à vontade de ir. eu fiquei com muita vontade de ir. Eu fiquei com muita vontade de ir. É, Gente, que ela é legal. monstruosa, ela é monstruosa. Gente, eu iria super. Eu iria super, super. Ah, vai, Sibeli corre risco de ter glitch na... Não tem problema, a gente... A gente lida com isso depois. Não tem problema. Montanha-russa tá entre os meus brinquedos favoritos, se não o meu favorito. Eu acho que eu tenho uma montanha-russa favorita, inclusive. Ah, No Beto Carreiro tem a montanha-russa invertida. Os trilhos ficam na sua cabeça e seus pés ficam livres. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. que É bizarro. incrível, assim, incrível. E tem loop, e tem o caralho a quatro, assim. A Fire Whip? Eu acho que é. Eu acho que é. E ela tem uma parte que vai muito perto do chão e você pensa assim: meu pé vai bater nesse chão, gente. Vai acontecer. Não bate. Graças Que a Deus. bizarro. Só que pra quem gosta, gente, delícia. Uhum. Ah, eu fiquei com vontade de ir em brinquedos radicais.
Esse episódio é pra ser de medo, né? Porque é um podcast de terror. Só tá fazendo a gente ter vontade de ir em parque de Sim, tá super diversão. nostálgico também. Que ódio desse episódio. Ah, não! Bora pro próximo, então. Bora. Isso aconteceu quando eu era mais novo. Já faz um bom tempo, mas é que é uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram. E achei que vocês iam curtir ouvir. Enfim, eu deveria ter uns 12 ou 13 anos e minha mãe deixou eu e meu irmão mais novos em um parques itinerantes, montados no estacionamento de um supermercado. Não sei se ainda faz esse tipo de coisa hoje em dia, mas antes era comum montar em parques itinerantes pequenos com uns 10 brinquedos e algumas barraquinhas de comida. A gente estava lá fazia mais ou menos uma hora quando eu percebi que um cara estava nos observando há um tempo. E logo eu percebi que ele meio que estava seguindo a gente de um brinquedo para o outro. Achei que fosse um dos funcionários, porque ele estava usando um chapéu típico e as roupas dele eram parecidas como as de outros trabalhadores do parque. Eu olhava ao redor e via ele nos observando de longe, perto de uma barraca de comida ou encostado em algum brinquedo. Agora eu não quero ser escroto, mas o rosto dele era muito assustador. Um dos olhos parecia ter sido engolido pela pálpebra, os lábios estavam rachados como se estivessem sangrando, e ele continuava seguindo a gente por uns 30 minutos, murmurando coisas e encarando a gente. Depois de um tempo, eu decidi que a gente deveria ir embora e encontrar um jeito de chamar minha mãe. Quando estávamos quase saindo da área do parque, literalmente prestes a passar pelo portão de saída, o cara gritou com a gente e agarrou o ombro do meu irmão, puxando ele de volta. Ele começou a dizer que éramos jovens demais para estar ali sozinhos e perguntou onde estavam nossos pais. Tipo, eu era novo, mas tinha um monte de crianças mais novas ainda por lá sem adulto. E ele levou a gente até um canto entre dois brinquedos e nos empurrou para trás dele, como se estivesse fazendo guarda. Fiquei pedindo um telefone para ligar para minha mãe, ainda achando que ele estava falando sério sobre sermos pequenos demais para estar sozinhos. Depois de insistir muito, ele me entregou um celular que claramente não tinha chip, porque mostrava aquela mensagem de erro que os celulares antigos exibiam. Continuei implorando para ele deixar a gente ir, mas ele ficava repetindo: ninguém vai te levar, eu mesmo vou te levar para um lugar bem seguro. Bem seguro. Aí ele começou a rir e perguntou se minha mãe tinha atendido. Óbvio que não. E disse que ele mesmo teria que nos levar, já que ninguém mais ia fazer isso, seja lá para onde ele ia levar a gente. Foi quando eu vi outro funcionário do parque passando por perto, e eu gritei pedindo o celular dela. O cara congelou na hora e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Eu expliquei pra mulher o que tinha acontecido e ela ficou meio confusa e preocupada. Só fui descobrir anos depois que ela contou pra minha mãe que achava que o cara nem trabalhava no parque, que nunca tinha visto ele ali antes durante o tempo todo em que trabalhava lá. Dois milissegundos para eles não terem sido sequestrados. Que medo. Mais uma vez, surpreendendo zero pessoas, histórias de medo real sendo mais assustadoras do que qualquer história sobrenatural. Sim. As histórias de Glitch é quase um parque de diversões dentro do parque de diversões, perto de histórias reais, né? Sim, exatamente. Nossa, gente, porque assim, independente da aparência do homem, sabe? De ter uma pessoa te seguindo já é desesperador. Você sendo criança ainda, sabe? Você Sim, sendo sim. jovem. Tem um outro. Um que a mais nisso, um peso de tráfico humano, ou sei Uhum, lá, pedofilia, ou. sim. É escroto Não, e é um demais. lugar pra ser, assim, diversão, felicidade, coisa e tal. Aí, se seus pais te deixam você andando sozinho, tipo, eles pensam que você vai estar ali sabe, num lugar Aham, seguro. aham. Que geralmente parque é até fechado e tal. Mas, nossa, gente, que desespero. Pelo menos teve um final feliz. Pelo menos teve um final feliz essa. Só que o cara devia ter sido preso, né? Seria melhor se ele tivesse sido preso. É essa merda. Só que se ele também ficar indo muito nesse parque, talvez ele comece a ficar marcado. Porque, por exemplo, essa mulher trabalha lá. Então, se ela falou com os pais da criança,
Ela deve ter falado com o superior. Eu falaria. Eu falaria: "Olha, tem um cara e tal, não sei o quê", eu ia procurar saber, sabe. O foda é que, tipo assim, ele pode parar de atuar no parque neste parque e em outro, sabe, isso não quer dizer nada. É, e parques itinerantes são até que comuns, né. E aí, vamos pra próxima. Vamos. Ora, 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 se não temos uma lista de regras. Talvez você ache museus uma experiência seca demais e prefira embarcar direto para um parque de diversões. Tem mais lojas, mais comidas e talvez até mais diversão por lá. Na verdade, eu nem preciso convencer você de que parques de diversões podem ser perigosos. Brinquedos antigos, talvez fora das normas, comidas feitas possivelmente com gordura e sabe-se lá o que mais foi frito nela, além daqueles mascotes enormes. Existem blogs inteiros dedicados a explicar o que há de errado nesses lugares. Vou presumir que você acredita no potencial do incognoscível e vou te oferecer alguns conselhos sobre como lidar com isso. Número 1. Não siga os mascotes quando eles entrarem em becos, descerem por escotilhas ou subirem por escadas convenientemente posicionadas. Onde você acha que vêm os novos mascotes? Número 2. Aliás, alguns parques temáticos vendem cadernetas bonitinhas para você colecionar assinaturas dos personagens. É uma atividade adorável, que envolve ficar em pé, sob o sol, cercado por crianças, gritando, possivelmente por horas, só para posar do lado de um estranho vestido como alguém que nem existe. O ponto importante aqui é: as assinaturas são padronizadas. Devem parecer exatamente com a assinatura do personagem. Se a assinatura estiver errada, letras extras ou faltando, nome de outro personagem, ou até de um personagem que não existe, tem algo de muito errado acontecendo. Número 3. Talvez você não se surpreenda ao saber quantas pessoas têm suas cinzas espalhadas em parques de diversões, mas talvez se surpreenda com quantas delas acabam se arrependendo disso. Número 4. Alguns parques têm programações especiais para datas comemorativas. Halloween, Natal, Dia dos Namorados, etc. Isso é encantador, durante a época certa. Fora de época, no melhor dos casos, é confuso. No pior, é perigosíssimo. Se você topar com atrações temáticas completamente fora de época e sem explicação plausível, fuja imediatamente. 5. Há muitas portas e caminhos esquisitos em parques de diversões. É fácil se perder em alguns deles. E, para ser honesto, alguns são feitos para isso mesmo. Mas se você acabar em algum lugar que não existe no mapa, lamento informar. Talvez tenha passado por uma porta sem volta. Número 6. Nadar fora das áreas designadas é uma ideia extremamente ruim. Número 7. Às vezes, brinquedos antigos se transformam em novos. Isso por si só não é um problema. O problema é se você entra em um brinquedo novo e de repente se vê dentro de um antigo. Número 8. Alguns parques, maiores e mais caros, têm hotéis afiliados por perto, com vans que levam turistas e suas carteiras para lá e para cá. Só tenha certeza de que está descendo no ponto certo. Nem todos os pontos são para você. Número 9. Nem todos, mas muitos dos parques mais antigos foram construídos em lugares onde o véu é fino, onde os mundos se encontram, tremeluzindo nas bordas por onde a magia de outros pode vazar. Com sorte, em quantidades seguras. Para visitantes, esse nível de exposição geralmente é seguro, durante o horário de funcionamento. Para os funcionários, bem, essa lista não é para funcionários. Número 10. A parada pode ser feita para o seu entretenimento, claro, mas também pode ser uma distração. Eu sugeriria que você aproveitasse a distração. Número 11. As restrições de altura nos brinquedos são úteis por razões mundanas, mas também porque você está passando rapidamente por um túnel de trevas e o que habita ali só consegue abrir a mandíbula até certo ponto. Número 12. Os preços na loja de lembrancinhas devem estar em moeda local.
ainda que absurdamente caros. Se estiverem em uma moeda completamente diferente, isso é um enorme problema. Cara, que maneira essa lista de regras, né? Sim, sim. Que maneira. Eu amei a regra da altura dos brinquedos, que não é só por uma questão de segurança, porque as criaturas que vivem lá, elas conseguem abrir a boca só até certo ponto. Eu achei Uhum, muito boa aham. essa. Achei Muito boa lúdica. mesmo. Achei lúdica. E eu já ouvi muito sobre isso das cinzas, que as pessoas, ai, meu último desejo é que você jogue minhas cinzas na Disney. Eu já ouvi falar que, tipo assim, é proibido, mas se é proibido, tem. Se tem placa, tem história. Se tem placa, tem história, sim. Se tem placa, tem É. história. E quem garante que você não vai levar num saquinho escondido dentro da sua bolsa? Não é Aham, mesmo? aham. Então você pensa. A minha favorita foi a primeira, não siga o Dudu não seguir os mascotes pelas escadas, escotilhas, becos, que você vira Você vira um mascote. mascote. Tipo, você vai trabalhar. Eu gosto dessa porque eu acredito na lenda de que os funcionários do Graal são só funcionários do Graal porque eles não conseguiram pagar a conta. Aí eles viram funcionários. Eles viram funcionários, estão ali pra sempre. Aí você pode levar pro lado sobrenatural de que você vai se tornar mesmo um mascote, ou você pode levar pro lado triste, que é tipo os funcionários do Graal, que você é Aham. obrigado a ficar ali trabalhando. Eu trabalhava em uma montanha-russa de madeira, com uma hélice dupla fechada na ponta. Qualquer pessoa que entenda de montanha-russa provavelmente sabe do que eu tô falando. Um cara voltou com uma farpa pendurada na mão entre o polegar e o indicador. Uma farpa de uns 15 centímetros de comprimento e cerca de 2,5 centímetros de largura. Ele caminhou calmamente até a pessoa no chão, segurando a mão toda pingando sangue, e perguntou se a gente poderia chamar os primeiros socorros. Ele era um cara bem alto e, segundo suas próprias palavras, estava tentando tocar a lateral. Não era assustador, mas eu vi de relance a farpa atravessado pingando sangue. Além disso, teve um cara que teve um ataque cardíaco enquanto andava em outro brinquedo, enquanto eu trabalhava lá. Foi um dia bem sombrio na sala de descanso. Ainda bem que eu não estava substituindo ninguém naquele brinquedo naquele dia. O que também me lembra da vez em que o compressor de ar do brinquedo do Toboágua explodiu. Eu ouvi o barulho do outro lado do parque. Por fim, subir até o topo de uma montanha-russa, especialmente uma de madeira com 30 anos, é um pouco mais assustador do que você pode imaginar. Se você não tem medo de altura, mas se você tiver, você tá ferrado de qualquer maneira. Passei o ensino médio trabalhando em um parque de diversões. E eu vi coisas interessantes. Eu era operador de um brinquedo aquático. O incidente mais assustador, pessoalmente, foi quando eu estava dando um discurso antes do brinquedo, quando um garoto não estava prestando atenção, pulou na água e escorregou. Ele cortou a cabeça com força e tivemos que chamar uma ambulância e desligar o brinquedo. A pior parte foi que o pai dele ainda estava na plataforma comigo, e eu tive que mandá-lo pelo escorregador para ir até o filho. Um incidente bastante nojento foi quando tivemos que fechar metade do parque devido a E. coli. Houve pelo menos 2 incidentes com fezes sólidas por dia, e acho que alguns devem ter passado despercebidos. Parques aquáticos são nojentos. Não vou a nenhum desde que eu parei de trabalhar lá. Eu trabalhei como funcionário da área de alimentação lá, mas isso é um nível de medo completamente diferente. Como ex-gerente do refeitório, isso é uma outra pessoa comentando. Em um parque de diversões, eu posso verificar isso. Você não tem ideia de quantas mãos sujas já tocaram a sua comida. Até mesmo nas coisas que você supõe serem pré-embaladas, como um sorvete de limão. A única coisa que eu comeria em um parque de diversões é um bolo de funil, de um vendedor em que eu confio. Talvez nunca coma a cobertura de morango. Uma vez, em Lagoon, Utah, um grupo de amigos e eu estávamos embarcando no The Rocket, um brinquedo que fica numa torre e te joga direto no ar. Havia 4 assentos de cada lado da torre, mas apenas 3 de nós íamos juntos. Quando me sentei pela primeira vez, eu sentei em uma das pontas, mas os meus outros 2 amigos preencheram os espaços do lado oposto, deixando um assento vazio entre nós. Eu queria ficar perto dos meus amigos, então me mudei para o assento vazio do meio, mais próximo deles.
O atendente se aproximou, abaixou todas as proteções de ombros e as trancou. O brinquedo nos elevou alguns metros no ar, enquanto aguardávamos ansiosamente pela decolagem. Quando decolamos, para o meu horror, o assento em que eu estava sentado se abriu, e o sistema de reação se abriu e fechou violentamente enquanto subíamos e descia. Eu não consigo aproveitar o passeio sabendo que eu estava apenas sentado naquela cadeira. Eu tive ataque de fúria quando chegamos em segurança ao solo e eles desligaram o brinquedo para descobrir por que a trava falhou. Acabei conseguindo um passe de dia grátis para os meus problemas. Como se voltar aquele passeio assustador pudesse de alguma forma melhorar as... Voltei muitas vezes desde então, mas eu nunca voltei para o passeio no The Rocket. Essa última aí é tipo quando você, sei lá, pede uma comida no iFood, aí veio com cabelo. Aí a pessoa fala assim: ah, não tem problema, você ganha uma comida grátis na próxima vez. Meu amor, não quero, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero outra coisa, não vou comer sua comida mais. Aham, Presta aham. atenção. É, sabe? E aí você vai querer ir num parque de diversões que deu merda. Que eu talvez, né? Eu não. Já contei aqui nesse podcast que eu não tenho critérios. Mas, aliás, eu tenho um pouco de critério sim, gente. Gosto muito de montanha-russa, etc. Mas eu não me odeio o suficiente pra ir numa montanha-russa de madeira. A do Hopi Hari é de madeira. De madeira? É de madeira. E ela faz muito estalo quando você tá andando. Ela faz. Tá, 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 tá. É bizarro. É bizarro de boa. Não, gente, porque essas coisas têm que ser de ferro, tem que ser um negócio. Inclusive, falando de acidentes, no dia que eu tava lá no Hopi Hari, eu tava na fila e um cara bateu a cabeça e tiveram que parar o brinquedo por um tempo pra ver se tava tudo bem com ele. E Meu ele Deus. ficou com um corte na cabeça. Ah, gente, acidentes acontecem em qualquer lugar também, né? Aquelas que passam pano. Ah, Inclusive uma gente. farpa na mão, porque o cara tava tentando encostar na lateral, né? Caramba, isso da farpa. Ó, Cara, pelo menos entrou só a farpa na mão dele, né? Porque poderia ter perdido a mão. poderia, nossa, poderia super. Ma- Não, Facilmente. isso da farpa, sim. Tem uma amiga do Vitor que uma vez eles estavam ensaiando, quando o Vitor ainda estava fazendo teatro, coisa e tal. E aí eles estavam ensaiando numa sala que o chão era de madeira. Aí uma amiga Hum, dele tava, tipo, exercício de teatro, coisa e tal. Entrou uma farpa gigante na batata da perna dela. hum, que Ai, dor. ai, meu Deus do céu. Cara, eu acho que dessas sensações de acidente, eu acho que farpas é uma que me incomoda tanto, porque se entra uma farpa grande, na hora que você tira a farpa grande, pode ser que ficaram farpas pequenas dentro de você É, ainda. Não é limpo. Na mão, entre o dedo indicador e o polegar. não, Cara, é muita coisa. aí é pra ver Deus mais cedo, né? Nossa senhora. Os garotos do vídeo estavam se divertindo com seus familiares na montanha-russa, em um parque itinerante localizado na cidade de Mazatlan, no México. Aparentemente estavam bastante felizes. Eles gravaram um vídeo do local como recordação, que, após muito tempo, se tornaria algo intrigante para toda a família. Meses depois de registrarem o vídeo, notaram algo paranormal os acompanhando naquele parque. Observe o vídeo com atenção, principalmente o último vagão do brinquedo. A câmera foca todos os lados do parque. Um dos garotos nota algo. Ele chega a fazer uma expressão de estranhamento, mas logo volta a sorrir para os que estão no brinquedo com ele. Por um momento, perde o entusiasmo, mas continua agindo normalmente. O problema é que, com toda aquela adrenalina, não havia como comentar o que viu naquele exato momento. Ele apenas seguiu se divertindo, olhando para trás e para o rosto das pessoas ao redor, curioso. Tipo, será que só eu tô vendo aquilo? Ele continua conversando sobre outras coisas com um amigo ao lado, que também olha para trás, mas só vê outras pessoas. E já não há ninguém no último vagão. Eis a questão. A criatura que aparece no último vagão
mesmo abaixada, ainda assim deveria ser visível de alguma forma, se fosse humana? O carrinho é pequeno, principalmente em altura, e a criatura é de estrutura alta. Ela aparece e desaparece no vídeo, e é possível notar claramente o momento em que o vagão está vazio. É visível a expressão de surpresa de um dos garotos, mas ele deixa quieto e continua sentindo a energia contagiante do lugar. Crianças e adolescentes ficam deslumbrados com parques de diversões. É um mundo fantástico deles. Mas o que era aquilo no último vagão? Será um encosto na família? O que o garoto procurava no chão? O que ele achou? É algo realmente assombroso? Ou será que isso também faz parte da brincadeira do parque de diversões? Aliás, você já reparou como sempre acontecem acidentes horrendos em parques de diversões? Eu confesso que eu tô tentando achar a criatura. Ah, meu Deus, eu parei exatamente no frame onde aparece essa criatura. Tira Peraí. print, tira print. Eu tô tentando ver também que a qualidade tá de melões, né? Então, tem essa questão. Às vezes comprimem tanto o vídeo pra ficar nessa qualidade de bosta que qualquer coisinha vira fantasma. Pois Mas é. eu tenho um comentário sobre a última pergunta que ele fez, que foi: já reparou como sempre acontecem acidentes horrendos em parques de diversões? Mas eu te falo, onde tem brinquedos radicais, tipo kamikaze, se acontecer um acidente, não vai ser horrendo? Sim, sim. Qualquer coisa que aconteça num kamikaze vai ser horrendo. Sim. Se qualquer coisa que aconteça numa montanha-russa, ou numa roda gigante, ou numa barca, vai ser horrendo. Então, tipo, Cara, é pensa que horrendo. você tá numa altura X, numa velocidade Y. É óbvio que isso vai dar merda se algo acontecer de É, se algo errado. acontecer, vai ser horrendo. Não E adianta. assim, erros humanos existem. Assim, esse vídeo realmente é esquisito, porque assim, tá com uma qualidade péssima, tá, gente, péssima. Uma das piores qualidades que eu já vi em toda a minha vida. Mas, mesmo assim, dá pra ver uma forma. E depois dá pra ver, Sim. tipo, o negócio vazio, sabe? E dá pra ver que as crianças estão incomodadas. Sim, as crianças estão O incomodadas. rapaz, a criança tá lá olhando toda hora pra trás, Uhum. ele desassocia. Ali, ó, dá pra ver no começo que tá completamente vazio. Depois você claramente vê uma forma ali. E a criança tá olhando pra trás o tempo inteiro. Sim, e esse print que eu mandei, dá pra ver exatamente que tem uma forma de uma pessoa sentada lá. Uma pessoa sentada. Sim, Aí, se eu fosse um menino, com certeza nessa hora eu estaria pensando: "Estou perto da morte". Nossa, e ela essa veio me buscar. ela veio me buscar. E essa montanha-russa é bem de parque itinerante mesmo, sabe, que tem algumas quedinhas, tem Uhum. 2 andares. Olha só que ódio, gente. Faltou só ter a cara da centopeia maconheira. É, sabe, é bem de parque itinerante mesmo. Ai, gente, Deus que me livre. Montanhas-russas sempre me lembra Premonição 3, não adianta, nunca eu vou conseguir andar numa montanha-russa e não lembrar de Premonição 3. Não, isso com certeza, porque durante esse episódio eu já lembrei várias vezes de Premonição 3. Mas e aí, esse Ibs tá com uma concepção diferente de parques de diversões ou só aumentou a vontade de voltar? Ai, gente, perdão, mas só aumentou minha vontade de ir. Porque Sim. falar sobre isso me deixa empolgada, eu gosto muito de parques de diversão. Inclusive, ir num parque de diversões agora e ter um olhar diferente de como é lá. Uhum, Tipo, sim. perceber talvez uma lista de regras, talvez, tipo, assombrações em montanha-russa, ou ficar mais atento a glitches, né? É, esse negócio do assim, gente, a gente viu que 90% dos relatos foram em montanha-russa, né. Notamos um padrão? Sim. Notamos um padrão. Montanha-russa? Montanha-russa é um padrão, tanto de glitch, quanto de assombração. Às Sim, vezes, gente, sim. essa forma dessa última história estava muito humana. Às vezes foi um glitch. Às vezes, numa outra realidade, uma pessoa tá andando ali e a criança viu. Às vezes não é assombração, às vezes é glitch. Nossa, verdade. É, Verdade. pode ser glitch. Nossa, pode ser glitch. Pode ser glitch, foi só uma sombra de outra pessoa do De outro outra lado. pessoa, porque é muito humana, não parece aquelas vistas fantasmagóricas, sabe, tipo: "Ai, vulto", não, parece realmente ser uma pessoa. Aham. Quem garante que não é um glitch? O menino desapareceu da outra montanha-russa da outra história,
que não apareceu na foto, às vezes ele apareceu em outro lugar, em outra montanha-russa. É verdade. É, Nossa, você me quebrou. é isso aí, gente, viu? Aqui a gente, ó, expandindo mentes. Inclusive, você vai ver nesse exato momento, se você pegar o grupo da seita, a foto da montanha-russa que veio aqui em Varginha. A cara da centopeia. Ah, então é sempre essa querida maconhadíssima. Porém, falou: parque de diversões são um pesadelo, fábrica da morte e gente, tanta coisa pra dar errado. Não é possível o povo gostar. Soren, eu concordo com você, mas eu sou essa pessoa, Ai, gente, entendeu? então. Então, eu curto É também essa pra merda. caramba. Eu gosto de coisas radicais. Não tão radicais, eu tenho meus limites. Você tem mó cara de que leva amigo pra esse lado e fala, ah, esse é de boas, de repente é tipo a montanha-russa com 3 loops e um loop dentro do outro. É, eu sou essa pessoa, não vou negar. Eu falo, até pro Vitor mesmo, meu noivo, eu falo, não, meu amor, é muito tranquilo. É muito Muito de boa. É tranquilo. muito de boa. A bochecha vai até pro lado. Aham, é muito de boa, é muito tranquilo. Ai, ai. Ah, mas é isso, gato. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pra todos que ficaram até aqui no final. A gente tava com o Discord cheio. Sim, foi ótimo, gente. Adoro quando o Discord tá cheio. Eu espero que esse episódio tenha sido uma montanha-russa de sentimentos pra vocês, como foi aqui pra gente. Eu achei divertidíssimo, tá? Só isso que eu queria dizer. Pô, e teve sua dose de horror na medida certa. Sim, foi gostosinho. Foi muito bom. Mas é isso, gente. Muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau!